esse cabinho aqui, tá bom? Pronto. Aí, respira. Aí se tiver alguma coisa falando errada, você edita depois? Edito. Ai, dá o meu gritar. Um grito de guerra. E aí, meu povo? Essa daqui é a introdução. É bem de leve. E aí, a gente? Estamos aqui em mais um BrinaCast. Com quem? Com Sabrina Fontinelli. E hoje nós temos Sandra. Sandra, qual é teu sobrenome, Sandra? Prazer, Sabrina. Prazer, Sandra. O meu é Sandra Gomes de Souza Cunha, mas chamada de Sandra Cunha. Sandra Cunha. Casada com? Gabriel Cunha. Pois estamos aqui, meu amor, para contar o que? Testemunhos de vida. Porque nós somos orientadas por Deus. E Deus fala através de nós. E nós estamos para contar o que Deus faz. Amém. E é contando e maquiando, né, senhora? E aí começa passando isso aqui. Espalha no rosto. É tipo um prime. E aí... Tu és de onde, Sandra? Eu sou daqui de Brasília mesmo, Sabrina. E Sou é? daqui. Nascida onde? Nasci aqui em Brasília. Brasília. Mas assim, que lugar? Em Brasília, no plano piloto. Nasci aqui no plano Brasília. Não, mas é porque Menina, tu sou tempo que tu verdadeira nasceu, parece que brasiliense, só né? tira plano. É candanga, senhora. É, sou candanga. Candanga, respeite. E A aí, verdadeira, né? nesse tempo que começou Brasília, não tinha esse lugar daqui, não. Não, Águas verdade. Claras, não era só o que foi projetado mesmo naquele tempo. Uhum. Aí a senhora nasceu no plano piloto, senhora é Nasci no plano chique piloto. demais. Gente, estamos com um convidado chique hoje. Olha, E aí, como foi? Tu nasceu aqui. nasci aqui em Brasília. Morei quase a minha vida toda em Samambaia. Sim, vai. Minha mãe é goiana, meu pai cearense. Baião de 2 com Pequi. Mentira! Cearense. Cearense. Meu pai! Sou a filha mais velha de 5 filhos. Então imagina, né? É tudo homem. Eu tenho o Israel, depois a mim, né? Inclusive hoje tá com a minha idade, viu? Nós temos a mesma idade, você sabia? Não. Mesma idade sem ser gêmeos. Como é que faz isso? Eu acho que Israel, eu tenho Isso não faz 37, Israel sentido. eu tenho 37 anos, Israel tem 37, fez agora dia 1º, só que eu já faço agora 38 no dia 15 de novembro, né? Então, Ai, gente. quase gêmeos. Aí pronto. Aí, eu quero saber como foi o começo da tua história. Vou te contar um pouquinho da minha infância, então. Vai, Eu nasci conta. aqui em Brasília, fui criada na Samambaia, vim de uma família muito humilde. Uhum. Minha mãe trabalhava muito, era diarista, meu Uhum. pai é pedreiro. Só que a gente teve uma infância muito difícil, sabe? Naquele momento, minha mãe, né, era como se fosse o homem da casa, cuidava muito da casa. Meu pai, ele tinha um vício, ele era alcoólatra. Uhum. Então a gente passou muita coisa. Então você imagina, né? 5 filhos pra dar conta. Passei uma fase muito difícil, assim. Eu me lembro de pequenininha, a gente não chegamos a passar fome, mas passamos muita Dificuldade. dificuldade financeira. Fui criada, vivi na escola, fiz escola pública. Então, sempre tive aquela vida um pouquinho mais difícil, sabe? Uhum. Era muito vergonhosa, tinha vergonha de tudo. E assim, por eu ter vivido essa vida com meu pai, alcoólatra, meu pai batia na minha mãe. Já vi, assim, imagina uma criança vendo todos os dias o pai chegando em casa bêbado. Eu tinha medo todos os dias de perder minha mãe, de meu pai matar minha mãe, fazer algo assim. Ele nunca tentou fazer nada conosco em si. Mas a gente vivia essa vida, uma guerra em casa, uma guerra mesmo. Minha mãe já era cristã, já era evangélica, eu também. Cresci na igreja, mas sem conhecer verdadeiramente um Deus. Porque assim, eu ia pra igreja, mas não entendia. Como é que eu posso ter um Deus, minha mãe crendo em um Deus que deixa fazer isso com a minha mãe? E assim, eu não entendia aquilo. E por muito tempo isso ia me corroendo por dentro, sabe? Então não E a conheci gente não verdadeiramente sabe um das Deus. dificuldades do mundo, né? Porque a gente acha que tudo é Deus. Sim. Mas isso é tipo resposta à desobediência do homem. Isso não era culpa da tua mãe e também não era culpa de Deus. Era o pecado do pai, né? Que era de beber e de maltratar. É que fazia com que tu pensasse que isso estava distante da vontade de Deus, né? Mas Deus não fez a gente pra isso, não. Fez. Não fez mulher pra apanhar de homem, não, viu? Denuncie, não vá ser boba. Porque Jesus não quer que divorcie meu amor, Não. Jesus não quer que você seja escravo de ninguém. E você acredita que muitas vezes eu falava isso pra minha mãe? E eu descobri um tempo desse, assim, vendo um filme. E aí eu fazia a mesma coisa com a minha mãe. Eu olhava pra minha mãe e falava assim,
por que a senhora não separa do meu pai? Por que a senhora não separa? Como assim? Eu cresci aquela menina meio bruta, E ela sabe? dizia o quê? Uma menina meio bruta. Ela não tinha coragem, ela tinha medo, ela entendia que Deus não queria aquilo pra ela. E assim, ela acreditava também na mudança dele, né? E por Eu muito acho que é tempo isso. eu ainda vivi, sabe, aquela menina agressiva, não respeitava meu pai. E assim, graças a Deus, Deus me deu a chance de perdoar meu pai em vida. Porque Nossa. aí chegou um momento onde eu já tinha ali por volta de 18, 19 anos. Minha mãe estava tendo a última filha. Nós somos 5, eu sou a mais velha e tenho os 3 meninos. E teve a Stephanie, que nasceu quando eu tinha na média de 19 anos. Nossa, E aí, um ano depois, minha mãe separou do meu pai. Só que nesse meio termo, o que eu fiz? Achei que tava muito difícil na casa da minha mãe, fui casar. Casei. Pra se livrar do problema. Pra se livrar do problema, né? Muitas vezes a gente acha que, ai, essa casa da minha mãe, ai, é muito bagunçado, ai, eu não consigo deixar arrumada. Eu sempre fui muito cobrada, sabe? Sempre fui uma menina que fui muito cobrada. A mais velha. Desde 6 anos, eu me lembro que com 6 anos eu fiz meu primeiro arroz. Minha mãe... Nossa. Não te contei aí nesse Botar meu pouquinho. menino pra fazer arroz que já pensei, Não, nunca coloca fez? isso não. Coloca meu... Mulher do A única céu. coisa que foi boa disso aí é que meu marido fala que meu arroz é o melhor arroz do mundo, mas tudo bem. Mulher, 6 anos de idade, é uma criança. Uma criança que cuida de outras crianças. Sabe o que né? acontece? Minha mãe, nesse meio termo, minha mãe teve uma outra filha, Jaqueline. E a neném nasceu com alguns problemas de saúde. E minha mãe passou 6 meses com ela internada no hospital. A minha mãe só vinha em casa no final de semana. E aí imagina crianças sendo criadas por um pai alcoólatra. Aí tinha eu e meu irmão Israel. E a gente passava muita coisa, menina. Aí eu imagino, teve um dia que a gente tava com muita fome. Eu tava com muita fome, ele me pediu comida, tava com fome. E aí eu falei assim, cara, eu preciso aprender a fazer arroz. E aí eu fui lá, perguntei pro meu avô como é que fazia arroz. Voltei em casa, subi no banquinho, fiz um arroz pra mim e pra ele. Ali eu aprendi a fazer comida. Minha senhora, Deus não deixa a pessoa... É assim, é um impulso da pessoa resolver um problema, né? Então, eu imagino a minha mãe também, né? Eu sei que pra ela também não foi fácil, porque ela tava ali com 2 crianças em casa e sendo cuidada pelo meu pai e por qualquer pessoa, Depois assim, que né? a gente cresce é que a gente vai entender, assim, Sim. o peso da vida, né? Porque imagina, uma pessoa que já viu na circunstância que tá, ainda tem uma filha doente, ainda tem que dar conta dela e dos outros. E aí ela entregou essa bebê pra Deus. Ela perdeu a neném com 6 meses e foi mais uma dor de criança, né? Porque eu só cheguei, ela chegou e deu essa notícia pra gente. E aí foi assim, né? E tinha muitos... Eu tinha... Sabe aquela menina cheia de pudor, cheia de vergonha, cheia de crenças limitantes, mas... Eu acho que mais traumas, não? Cheio de traumas. Traumas, literalmente traumas. E aí eu comecei a falar pra você de um casamento, né? Casei pra sair de um problema, achando que ia ser muito melhor. Fui contra a vontade da minha mãe, que a mãe não queria que eu casasse. Tinha começado a trabalhar e ali ela não queria que eu casasse. Mas eu casei e vivi um casamento muito difícil, sabe? Um casamento não abusivo no sentido do que minha mãe viveu, mas em outras situações, onde eu fui ser de novo o homem da casa, tinha as responsabilidades, vivi um casamento de 7 anos. Não quis ter filhos, tinha o sonho de ter filhos, mas não quis filhos, optei por não ter. E aí comecei a sair desse relacionamento, né? Vamos ver se isso acontece contigo? Vamos ver. Vou botar só um pouquinho. Eu passo no sentido de veia debaixo do olho. Assim? Vamos ver, assim. Sim. Com o dedo mesmo? Eu passo com o dedo. Assim. É. Porque serve abre o pros dois? olhar. Não, eu passo só de um lado. Pode um. Pra abrir o olhar. Oi, já deu um tom Vê diferente. se tá certo, tá? É desse jeito. Sim, aí tu se E aí, submeteu mais uma submeti vez. mais uma vez. E aí vivi um casamento todo bagunçado, né? Todo bagunçado, onde muitas vezes a gente também acha que só o outro é errado. Mas eu vivi ali tantos traumas, né? Que você acaba fazendo outras coisas também. Saí desse relacionamento para um outro relacionamento. Todo bagunçado também. E aí chegou um ponto onde eu falei assim, eu cansei disso. Nesse momento eu acreditava em Deus, mas como eu te falei, eu não conhecia verdadeiramente um Deus. Mas não deixava de ir pra igreja. Sabia Ia que por isso, sabe? existia. Ia final de semana, ia ali, de vez em quando entregava o dízimo, achando que tava Ia fazer alguma acontecendo, mas eu diferença. tinha certeza que eu tava fazendo algo errado. E aí, né, me separei dessa outra pessoa. E teve um momento, vou te contar uma parte bem importante da minha vida. Calma. Teve exatamente Conta um o caos. momento onde eu peguei e voltei pra casa da minha mãe, né? Na época eu tinha vendido meu apartamento. Aí voltei pra casa da minha mãe.
Na casa da minha mãe, a gente já tinha feito uma casa bacana pra ela, a gente já tinha construído uma casa boa. Voltei pra morar com ela. Tava numa vida, entre aspas, assim, profissionalmente, eu tava super bem. Porque eu era gestora, ganhava bem, mas estava emocionalmente muito abatida. Porque eu falei, Senhor, eu faço de tudo e eu quero alguém, Senhor, eu só quero ser feliz, eu só quero ter família. Eu não quero estar no mundão, não quero estar fazendo bagunça, eu quero construir uma família, né? E aí teve um dia onde eu fiz uma carta pra Deus. Eu lembro como hoje, assim, na minha Nossa, cama. eu acho que tu é a terceira ou quarta pessoa que fala aqui sobre cartas para Deus. Carta pra Deus. E eu te digo, eu fui criada fazendo carta para Deus. Pra dizer ao Senhor o que era que eu queria, especificar as coisas, Senhor. Oxe, tu acha que eu perdi a oportunidade de pedir pra Deus? Eu não sabia nem de carta pra Deus, Sabrina, não. E quem foi? Foi o Espírito Santo Eu tava que te deu uma atendendo direção. tava atendendo um cliente meu na loja e ele tava comprando um terno pra casar e ele comentou que a esposa dele fez uma carta pra Deus e eu vi o casamento dele, assim, ele mostrou o vídeo e tal, achei e falei, ai Deus, o Senhor fez sobre a vida dela, sobre a vida dele, o Senhor fez sobre a minha vida também, pai, eu confio. Eu queria ali, eu não tava servindo a ele, mas eu sabia quem que ele era, né? É todo poderoso. Vamos lá, esse é... Vamos, isso é um pó. Não é exatamente tu como minha filha, mas vai dar tudo certo. Ai, é bom que eu em fico nome um de pouquinho mais moreninha, igual você. Mulher, todo mundo quer ser mais... Todo mundo quer branco, quer ser mais moreno. Eu fui pra praia, mas não adianta não. Eu sou bem moreninha, pode dizer. Ai. Sim, E aí, tá, eu fiz essa carta pra Deus. E aí, chorando, eu pedi pro Senhor. Eu coloquei tudo que eu queria, tudo. Falei pro Senhor, tudo que eu queria. Eu falei, as Senhor, características as do características. teu Eu marido. disse, Senhor, eu quero um homem... Eu quero um homem assim, um homem que... Aí falei pra Deus, queria um homem, quero um homem que te sirva, um homem que seja, né, que honre ao Senhor, que honre a mim, que queira ter filhos, queira construir família, que ame a minha mãe, minha filha do céu, tanto que meu marido hoje, ele e minha mãe é carne e unha, os dois. E falei tudo pro Senhor. Aí eu coloquei tudo, aí eu vou te contar um segredo da carta. Além de contar tudo, eu coloquei, Senhor, eu quero um homem alto. Coloquei tudo. Meu marido, ele é exatamente o que eu escrevi, só que eu não pedi alto. Eu não tinha essa ambição na vida, porque eu deixo tamanho. Pra me pedir um homem alto, pra ficar na ponta dos pés, pra me dar um cheiro nele, eu digo, não. Ai, eu sou alta. Nunca ainda tive essa coloquei um homem ambição. alto. Eu Pois coloquei, pedi, mas só o que meu eu marido não é alto, não, ele é da minha altura. Jesus, errou não, mas ele mandou na conta. Meu marido é quase da minha altura, senhora. Eu casei de rasteira pra não ficar mais alto que ele, pra na foto ele ficar assim, 2 centímetros mais alto. Eu adoro, gostava mais ainda, adorava saltos, né? Eu falei, Senhor, eu quero um homem alto, eu coloquei na carta. Gente. Enfim, e vivi os processos, fiquei esperando em Deus. Esperando em Deus assim, né? Esperando que ele fizesse, mas não servindo a ele não, tá? Tá Mas só esperando querendo a em Deus. bênção. O Deus da bênção, Aí- não a bênção do Deus. E aí Deus enviou pra mim, com mais ou menos uns 7 meses à frente, em um encontro, assim, extraordinário, Deus enviou o Gabriel pra mim. Gabriel, na primeira vez que eu encontrei com ele, Gabriel tinha atendido ele há muito tempo na loja onde eu trabalhava, né? Mas Gabriel também era casado. E ele terminou, eles terminaram, a esposa dele terminou com ele, a ex Separou. dele, separou. E eu atendi ele poucas vezes, né? E ele também tinha feito uma carta pra Deus. E Não, no foi não. contar dele, ele Foi fala- não, foi ele não, fez- foi não. E ele no contar dele, ele fala assim, quando ele fez a carta pra ela, ele fez a carta pra Deus, querendo uma pessoa, ele falou que na hora de pensar, ele falou assim, quem que eu poderia pedir? Ele, uma menina me atendeu lá naquela loja onde eu trabalhava, que era super inteligente Foi, e tal. não, E ele falou assim, para ah, com Senhor, eu isso. sei que aquela lá é casada, mas quem sabe se eu me mando uma parecida? E aí, quando a gente se encontrou a primeira vez, ele me falou. A primeira vez ele virou pra mim e falou assim, você é a mulher da minha vida, você vai ter filhos comigo, você vai casar comigo. Eu falei, é louco. Eu falei, é Nossa. louco. Rapaz, tu gostando dessa história, continua. Aí eu falei assim, não tá normal isso não. E aí a gente E foi... tu escolhe. Pode ser esse ou pode ser essa Ai, mãozinha? acho que é essa aqui. Sim. E aí a gente foi se conhecendo. Conhecendo. E eu sabia da minha carta pra Deus, ele me mostrou a carta dele. E eu falei assim, caraca, essa mulher parece comigo mesmo. Tá certo, Sabrina, me desse fala, jeito, é tá? no contorno do olho. E aí a gente foi se conhecendo e ele falou da carta dele, né? E ele querendo ver minha carta. Eu falei, eu não posso mostrar minha carta pra ele não. Se eu mostrar minha carta pra ele, ele vai dar um troço, né? E eu falei assim, ó, eu não quero namorar contigo. Também não quero namorar com nenhuma outra pessoa, mas tá tudo bem, a gente ficando junto. Tá bom pra mim, tá bom pra você. Você aceita desse jeito, né? E a gente foi ficando junto. E aí, com o tempo, e eu tinha vergonha de ficar com o Gabriel, sabe? Eu tinha vergonha de sair com ele na rua, porque ele era baixinho. Gabriel era baixinho. Aí ela tá dizendo que ele é da altura dela, ele é baixinho, mas tem cara de pão. Da minha altura, eu sempre andava no saltão. Ele era bem magrinho. Ele tinha... Hoje ele tá, meu marido hoje tá forte. Aí não, o meu eu peguei na planta também, senhora. O meu era só a titela. Para as pessoas que não entendem, titela é um palavreado piauiês. Pra dizer que a pessoa é magra demais. O meu tava desse jeito, viu?
Mulher, tu mostrar tá a foto falando dele. tudo, tu tá contando a mesma história que eu. Porque eu fiz carta, porque meu marido era Olha. magro. E porque... Só que assim, eu uso salto, eu não tenho nenhum problema de ser maior que ele. Eu também não, eu também uso, Eu uso tá? salto E ele maravilhoso. adora que eu use. Aí tem hora que eu falo assim, não, esse salto Eu não tá gosto grande muito, não, demais, mas aí é Gabriel. problema dele. Aí ele fala assim, "Não, ele adora. Não, ele adora que eu uso salto. Ele gosta. Ele disse um dia que ia quebrar meu salto. Eu disse, marido, mas você acha que sua esposa vai andar de qualquer jeito? Deus fez um negócio tão bonito pra gente andar pendurado em cima dele. Ai, Não, eu ligava isso muito, foi só tá? no começo. Eu Hoje em ligava dia, muito. ele não se importa, não. Sim, aí Ó, o que mais? E aí, tá bom? Tá. Aí vai esfumando pra ficar o contorninho assim em cima. E aí, nesse sentido, tá, passei-se um tempo, eu fui entendendo que Gabriel já tinha pedido namoro, eu não aceitei, né? Falei, mas não é homem, né? Tá bom ficando com ele, eu tô gostando dele, mas não é o homem que eu pedi pra Deus, assim. Eu fiz uma carta, eu ficava naquela confusão mental ali. Sim. Até onde já tinha uns 3 meses, aí eu fui ler minha carta. Né? Fui abrir minha carta tava dentro da Bíblia. Eu não li a Bíblia, mulher. Deixava a Bíblia lá parada, né? Mas Resolvi a decidir ler a Bíblia, achei estava minha dentro. carta. E aí quando eu fui ler, eu fui lendo assim, eu vi o Gabriel naquela carta. Tinha tudo. E na hora que eu olhei, procurei o homem alto, não tinha mais escrito lá. Mentira. Não tinha, Sabrina. Tu botou só na cabeça. E aí eu chorava, Senhor, mas eu coloquei aqui. E eu olhava e falei, Senhor, eu não sei o que foi o Senhor que fez, mas não tinha lá. E eu tive a resposta, a certeza que era de Deus pra minha vida, sabe? Uau. Até porque o Gabriel, ele é mais novo do que eu. E eu tinha ainda preconceito por ele ser mais novo do que eu. Não, senhora, tu tá achando que tua história é só tua? É verdade. Tá achando que eu só eu que tenho novinho, eu queria né? cheirando a leite. E aí eu lembro que eu liguei pra ele e falei assim, amor, vem aqui. Aí contei pra ele chorando. Aí eu falei assim, eu aceito. Aí eu contei pra ele, aí ele entendeu porque que eu não queria mostrar a minha carta, sabe? E aí eu sei que a gente viu tudo muito, foi tudo muito rápido, assim. Em 6 meses ele me pediu noivado, em 8 meses estávamos casados, em 1 ano e meio já tava grávida do Gabrielzinho construindo nossa casa. Então foi tudo muito assim que Deus fez. E é lógico, né, depois disso, o Gabriel, ele não era cristão, mas aí ele foi cristão quando era adolescente, e aí fomos pra igreja, conhecemos uma igreja onde a gente se adaptou, onde a gente começou a gostar, e desde lá a gente nunca mais se desviou. Tá pensando o quê, menina? As coisas que Deus Desde faz. lá, nunca mais, e hoje a gente serve a Deus Glória a junto, Deus. sabe? E hoje ele ainda é mais crente do que eu, você Toma acredita? na sua cara. Eu faço isso aqui com esse pincel debaixo do olho, assim, pra dar uma alongada. Quando ela chegar em casa, o Gabriel vai dizer assim, senhora, o que fizeste com... Alguém fez algo, o que foi que aconteceu com tua vida? Não, fui gravar um podcast e saí assim, belíssimo. Aí eu passo isso aqui abaixo do olho. Nesse cantinho? Sim, aí ela... E esse aqui também dá certo? Não, essa parte de esse baixo. aqui, esse aqui. E aí, por que é que ela veio aqui? Ela veio contar uma história bem específica. Ela tem quantos filhos? 3 filhos. Mulher, mas até isso tua história é igual a minha. É menino, né? Tem 3 meninos. 3 meninos, A pessoa homens. tem 3 meninos, 3 homens. 3 porque até homens. agora deu match em tudo. Olha. Ela tem 3 meninos, 3 homens. Só que ela tem uma coisa a mais. O dela nascer no mesmo dia. Eu quero a história do primeiro. Eu quero a história do começo. Teve o primeiro filho. Foi tudo tranquilo. Eu vou te contar aqui, tá bom? Tá bom, é Legal. desse jeito. Eu vou pegando e vou espalhando Acho até que fazer muito, conexão né? com o outro. Não, é desse jeito mesmo. É? Já tá muito Tá. bonita. Tá engraçado isso aqui, Não viu? dá não, você tá linda. Pode parar. E... Sim, aí o primeiro filho. E aí foi tudo muito rápido, sabe? Eu tinha um apartamento, ele tinha um apartamento e vendemos nosso apartamento e fomos construir nossa casa. Foi tudo assim, época de pandemia. E foi tudo um pouquinho difícil, né? Porque naquela época eu era gestora, mas passei a receber, sei lá, 20% do que eu recebia. E a gente, nós Pegando construímos... boi pra não ser despedida. Menina, mas eu tava grávida, né? Ainda engravidei tinha nessa essa. época. E assim, a gente construiu uma casa grávida na época de pandemia sem receber, né? milagre, Então, assim, senhora. nossa casa é milagre de Deus. E aí tivemos o Gabrielzinho, né? Gabrielzinho, meu Primeiro filho. primeiro filho. E Gabrielzinho tinha 2 anos. Aí eu vou te contar uma parte bem gostosinha da minha história, assim. Não foi tão fácil no começo, não, mas foi boa. Gabrielzinho tinha 2 anos e a gente já tava ali firme na igreja, firmes no Senhor, né? Eu lembro que eu tava no congresso da minha igreja e o Gabriel tava no congresso de homens. E eu já tive filhos ali por volta de 32 anos com o Gabrielzinho e eu falei assim, tá bom, Senhor, só um menino já tá ótimo pra mim. E eu não tinha pretensão de ter outro filho naquele momento. E aí o Gabriel chega pra mim e fala assim, Sandra, Deus me deu uma palavra que nós vamos ter outro filho. E eu, foi Deus mesmo? Ele,
Tem certeza que foi Deus? Digo. É de Deus mesmo. Aí tem certeza que foi Deus? Ele foi Deus. Eu falei, Senhor, então tá, Senhor. Aí assim, teve, porque assim, meio que duvidando no começo, né? Mas enfim, eu aceitei, né? Ele é o sacerdote da casa. E eu falei, Senhor, eu vou ouvir o que você tá falando pra mim. E tirei o DIU, fiquei um tempo tentando. E aí esperei o processo, né? Porque quando eu engravidei do Gabrielzinho, eu lembro que foi muito, muito rápido, né? Eu sei o dia que eu engravidei do Gabrielzinho. Então eu achei que era a mesma coisa. Opa, Deus falou pra mim, tirou o DIU, vai ser rapidinho. E eu fiquei 6 meses tentando e vivi um processo onde eu nunca tinha pensado na minha vida. Assim, todos os meses eu ficava, vai ser esse mês. Aí fazia o teste, dava negativo. Parte é chata, que dá expectativa. Dava negativo. Então, eu comecei a me frustrar e comecei a falar assim, Senhor, o que o Senhor falou parece que não é verdade. E eu comecei a sentir as dores de outras mulheres também, né? Que passou por esse processo, que a gente, às vezes, quando não passa por isso, a gente não sabe. Não, a gente acha. E eu comecei a sentir as dores de outras mulheres, sabe? Que não existe o ruim da vida, né? O de esperar. Porque quando você bota na cabeça... Eu também tive... O meu foi 1 ano, né? Quando a gente foi tentar o Dominique, a médica disse que era 6 meses que você esperaria. E a partir disso já era para ser investigado. Porque você não sabe se tá com algum problema no organismo. A gente faz todos os exames para saber se tá boa para engravidar, né? Tá tudo ok. E aí, quando chegou na hora, 6 meses tentando nada. Aí eu fui na médica, ela disse, olha, vamos fazer aqui uma estimulação de ovulação. E aí eu fiz 6 meses de tratamento. Quando eu parei, foi que eu engravidei. Então foi 1 ano pra engravidar. É um processo. É um processo. E aí você, todo mundo que casou, pensa que vai tirar o anticoncepcional, o dia que for, e amanhã tá grávida. Não é assim. E aí tu engravidou. E aí passou esse processo de 6 meses, ainda não. Eu lembro que isso era o quê? Em julho, quando foi no final do ano. A gente gosta muito de ir no monte, sabe? É um momento onde a gente tem um momento diferente com Deus. Povo da oração. E aí fomos pro monte, a gente tava com um pastor bem usado ali por Deus, e Deus me entregou uma palavra pra mim, assim, direcionada. E ninguém sabia do que a gente tava tentando, tá? A gente contou pra ninguém. Deus nos deu uma palavra que Deus ia me dar um filho e era uma menina. E ainda aquele ano ele ia me dar um filho. E a gente tava dia 10 de dezembro, mais ou menos, ali. Falei, opa, esse ano ainda, Senhor. A pessoa mesmo, né? Sem promessa, a pessoa já Ansiosa. se enche de expectativa, imagina quando tem uma palavra. Ansiosa. E aí eu vivi a promessa, entendi, e aí eu lembro que fui pra Gramado, fiz uma viagem pra Gramado, fiz o teste lá toda empolgada pra querer, né, fazer surpresa pro Gabriel. Não tava grávida, eu, né, tava grávida. E aí eu falei pro Gabriel, não tô grávida, e ele, meu Deus, não submete a testes. Quem é você pra falar que você não tá grávida? Não, aí assim, ficou meio chateada, né? Expectativa. Cheguei aqui em Brasília, fiz o teste, com 3 dias depois, tava grávida. Não. E aí Deus me falou que era uma menina, e eu coloquei o nome de Sofia. Deus me falou que era uma menina e eu acreditei na palavra dele. Fiquei toda empolgada com a gravidez, contei pra todo mundo. E aí eu lembro que quando foi mais ou menos, eu tava ali por volta de 10 a 12 semanas, eu fui fazer uma segunda ecografia, até então tava tudo bem. E aí uma doutora falou assim pra mim, Sandra, você pode ter um aborto, né? Eu lembro que ela falou que a vesícula tava maior do que o bebê, então era provável que eu poderia ter um aborto. E aí a gente ficou se perguntando, sabe? Foi um momento muito desafiador pra mim e pro Gabriel, porque a gente falou assim, ai meu Deus, como que pode? Se eu falou pra mim, eu nem queria engravidar, nem queria até então, se falou pra mim, e agora eu posso perder um bebê? E aí foi um processo bem doloroso pra gente. E a gente fez um propósito ali com o Senhor, dizendo que todos os dias ia no monte. A doutora falou pra gente fazer a ecografia com 7 dias. E a gente foi todos os 7 dias lá no monte pra orar, falando com o Senhor. E eu me lembro do Gabriel ali com o exame ali no monte, parecia um doido, sabe? Mas, e ele ficava assim, Deus, eu quero minha filha, o Senhor falou que ia me dar, e eu quero a minha filha. E aí teve um dia que eu falei assim, Gabriel, quem somos nós pra dizer o que o Senhor tem que fazer nas nossas vidas? Ele falou que ia dar, e ele deu, tá aqui comigo. E eu, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor falou pra mim que ia me dar e o Senhor me deu. E eu te agradeço, se for da tua vontade, se for pra ficar bem, com saúde, eu agradeço, Senhor. Agora, se o Senhor quiser levar, Pai, eu te entrego. Nesse mesmo dia? Nesse mesmo dia eu falei isso pro Senhor. E aí, no monte também? No monte, eu disse pro Senhor isso. Eu falei, Senhor, isso a gente tava ali pelo 4º dia. Aí, mas assim, e aí Deus nos deu uma palavra e falou assim, só agradeçam, porque o que eu queria fazer eu já fiz. E a gente ficou toda empolgada, né? Porque o Senhor fez algo, né? A resposta que a gente queria era a nossa resposta. E voltamos, fomos fazer ecografia com 7 dias. E a doutora só fez o examezinho lá, o bebê veio a óbito. E aí foi um impacto pra mim, porque eu tinha... Quanto tempo depois? 7 dias que eu tinha que fazer uma ecografia de novo.
Se quiser passar na linha, tá? Ai, passo. E aí, nesse processo, Sabrina, a gente viveu foi muito doído, assim, pra gente, né? Porque a gente viu uma promessa, a gente entendeu o que o Senhor fez, mas eu não entendia o porquê. Por que tava acontecendo aquilo. Mas em nenhum momento eu me lembro, assim, por muitas coisas, já reclamei com Deus, já, né? Já briguei com Deus, mas eu falei, Senhor, eu não vou reclamar. O Senhor fez sobre a minha vida, eu te agradeço, até por essa perda. Sim, consolou. E aí já trouxe a resposta com o consolo. Mas e pra ele, como foi? Pra ele, eu acho que assim, ele respirou, ficou... Não reclamou também, mas eu senti que ele ficou ainda... Foi muito difícil pra ele, porque naquele processo Deus tinha falado pra ele, né? E a gente ainda não entendia nada do que estava acontecendo. E aí, eu decidi optei por não fazer a curetagem, porque era um processo muito invasivo, e decidi pelo aborto espontâneo. A doutora falou que eu ainda ia expelir, porque era um processo do que ia acontecer no meu corpo. Depois você me ajuda aí, tá? Me dá um direcionamento. Tá ótimo. Tu não tá te achando linda, não? Eu já tô achando. Olhão bonito. Aí eu, nesse processo, esperei, né? Pelo processo do expelir. E a gente falava pra casais, sabe? A gente juntava casais lá na nossa casa pra gente falar do amor de Deus, falar como é que foi o nosso relacionamento, como Deus nos curou em relação a relacionamentos. E eu entendo que quando uma ferida é fechada, né? Deus ajuda isso pra curar outras pessoas, né? E a gente falava pra casais, e a gente encontra com os casais no monte, né? E nós resolvemos ir. Isso tinha passado mais ou menos uma semana e nós fomos pra esse encontro no monte. Tu nesse processo de expelir. Nesse processo de expelir, eu ainda assim, naquela luta, sabe? Se vou, não vou, vou ou não vou. Mas eu falei, Senhor, eu não vou deixar de viver isso porque o Senhor mandou, ainda não tinha expelido e eu fui. Tava preparada pra quando acontecesse o processo do aborto e fui pro monte. Eu me lembro onde a gente teve um momento ali com Deus muito forte, que foi um momento onde um pastor que a gente convidou para poder orar, pediu pra gente orar pelas mulheres. Eu orei pelas mulheres e o Gabriel orou pelos homens. E quando acabou aquele momento ali, eu senti, sabe, algo de Deus, assim, como se ele tivesse... É algo diferente de Deus. E eu senti ali, descendo no momento, sabe? Chamei o Gabriel pra ir no banheiro. Vamos lá no banheiro comigo. Aí fui lá no banheiro. E aí eu tinha expelido. Tinha tecido, né, o aborto. E aí chorei, sequei as lágrimas. E aí o Gabriel falou assim, conta, amor, conta pra todo mundo, né? Porque você tinha contado o que aconteceu, que você fez uma experiência com Deus. Você pediu pra que Deus fizesse com que acontecesse logo. Você tá entregando no monte, onde Deus te entregou a bebê. Eu falei, não vou contar não, é muito vergonhoso. E aí, sequei as lágrimas, entrei na igreja do monte. E aí, na hora que eu entrei, o pastor que tava lá conosco, falou assim, Sandra, Deus manda te falar, não é pra sua vergonha, ele vai te dar dupla honra. E aí eu... As mistério de Deus, meu Deus do céu. E assim, eu sabia do que estava acontecendo. Uma revelação no momento de dor. E aí eu chorei, contei para as pessoas ali que estavam ao redor, né? Do processo que eu tinha vivido ali naquele momento. Mas eu não entendi o que era dupla honra, né? Porque eu achei que era sobre qualquer outra coisa na minha vida. A dupla honra não sobre o que Deus estava falando. E aí... Você não faz a gente entender. Voltei. O agir de Deus é isso. O agir de Deus é tremendo, Ele faz lindo. porque Ele pode e a gente que espere. Por quê? Porque Ele é todo poderoso desde quando a gente nasceu. Ele faz como ele desde quer. que a gente nasceu, não. Desde que o mundo é mundo. Então, se a gente sabe que o poder tá nele, a gente não precisa se preocupar. Mas a gente, como réis mortais, a gente se preocupa. E o que acontece é que quando Deus fala, a gente acha que tem que ser desenhado, né? Do jeito que a gente desenhou. Só que os nossos planos, muitas vezes, estão conectados com o de Deus, mas não é da forma com que vai acontecer. Nunca é. Né? E a gente acha que tem que acontecer do nosso jeito. Você pode ter expectativa do jeito que for, mas sempre é do jeito que ele quer. E o jeito dele sempre é melhor do que o nosso, né? Boa, perfeita e agradável. E aí, nesse processo, voltei na doutora. Ela falou assim, Sandra, você não pode engravidar agora, que é muito perigoso. Eu falei, não, doutora, eu não vou engravidar agora não, que é isso. Depois de um susto Passei pelo processo da curetagem, porque meu corpo ainda estava alimentando, ainda queria dizer que eu estava grávida. E aí, passaram-se uns 2 meses, né? Nós não evitamos, não sabia o que não ia acontecer naquele momento. E aí, um dia eu falei assim, fui até treinar. E falei assim, Gabriel, não vou treinar hoje não tô bem, não vou treinar e vou fazer um exame. Aí, pra ele, já foi um impacto, né? Já gera expectativa. E a gente tava vendo aquele processo, onde é um processo onde eu acho que muitas mulheres talvez vivam isso depois do aborto, foi eu que vivi, tá? O quê? Eu não quando o Gabriel ia tocar em mim, eu já ficava assim, sabe? Com medo, eu não queria que ele tocasse em mim, não era a mesma coisa. E eu fiquei com medo daquilo, e eu entendo que naquele momento, muitos casais até falaram pra gente depois, porque teve um processo doloroso da volta ali como casal, como se olhar, da mulher, da perda.
Então, aí ele falou assim, não, vai estar grávida agora, quase não aconteceu, né? Como assim? Aí eu falei, não vou treinar não, vou fazer o teste. E aí fiz o teste. Na hora que eu fiz, já tava grávida. E ele quanto quase tempo? 2 meses depois. 2 meses depois. E aí a gente ficou assustado, né? Peraí. Foi muito assim. E aí fomos fazer ecografia, né? O beta já tava, era pra dar o beta 3.000, 3.500 pelo prazo de que eu tava grávida, de acho que 2 semanas. E aí fui fazer ecografia, a doutora, já fizeram alguma ecografia? A gente, não, ainda não. Aí ela, ai, porque são 2. Misericórdia, E aí a gente começou a chorar, e eu chorava do lado, ele chorava do outro. E a doutora falou assim, ai, gente, achou que a gente tava triste, né? Não tem como eu falar, eu tenho que dizer pra vocês. Aí ele, não, doutora, eu tô feliz. Doutora, porque Deus me falou que ia me dar dupla honra. Deus me falou que ia dar dupla honra e Deus tá nos provando agora a dupla honra. Nossa. E aí foi Eu gosto mais disso. Ai, eu achei que eu acho que nem esfumacei meu olho, né? Deixa eu Não, tá ótimo. dar só dar uma melhoradinha aqui, assim, né? Peraí. Eu não esfumo, não, senhora. Não? Eu acho que quando eu faço assim, não fica tão marcado, sabe? Eu acho que fica... Eu acho que Eu fica sou melhorzinho, do sabe? lápis de olho. O povo diz que nem se usa mais lápis na linha do... Ai, na eu linha adoro. chama linha d'água, né? É, Mas eu adoro. passo. Mas eu eu acho faço bonito, assim, que eu acho que não fica tão marcado, sabe? Uhum. E aí, nesse processo, menina, engravidamos, né? Tava grávida dos gêmeos. São gêmeos idênticos, de placentas diferentes. Então, um caso mais raro na gemelaridade, que só tinha um óvulo, um espermatozoide, que se fecundou, mas dividiu muito rápido. E aí se dividiu em 2 bebês. Iguais. Pra mim não é tão igual assim, não. Mas todo mundo fala, Sandra, você é doida. Univitelino é quando os dois estão na mesma bolsinha. Isso. E aí eles são gêmeos iguais, só que cada um numa bolsinha. Só que eles são gêmeos idênticos. O que que acontece? Eu achava, por eu já ter ali 34 anos, eu achava que... Eu já vou fazer, tá? Vai. Eu Não, tô eu conversando vou passar. muito aí. Não, tá ótimo. Conte, E senhora. aí, eu achava assim, que porque eu já tenho 34 anos, então a mulher começa a expelir mais óvulos, e aí ela pode engravidar no caso de 2 óvulos, né? Diz que quando é mais tardia... Acima dos 30 anos. Uhum, E aí eu achei que era por isso, mas probabilidade não. de gêmeos. E aí eu fui no especialista em gemelaridade, e ela me falou assim, não, Sandra, no seu caso só tem um óvulo, só tinha um espermatozoide que fecundou. Só que no meu caso, em vez deles dividirem um pouquinho mais depois, um pouquinho à frente, lá por volta do 7º, 8º dia, e dividir e ficar nas 2 bolsas, 2 ali, que às vezes pode ter 2, 3 bebês, 4 na mesma bolsa. Só que eles se dividiram muito rápido. E dividiu e ficaram 2 bolsas separadas. Então os outros médicos achavam até que eles não eram idênticos. Mas enfim. E aí os 2 bebês, aí eu vivi um outro processo, né? A gestação. Mas aí, quanto à gestação, ela foi tranquila ou tu ficou com medo de outra Não, foi uma bolsa? gestação de alto risco. Desde o começo? Desde o começo, porque por ser já gêmeos, já é uma gestação de alto risco, né? E aí, né, não podia fazer exercício físico, não podia gastar de qualquer jeito, todo aquele processo de como mulher de gestação gemelar, algumas vivem super tranquilas, né? Mas no meu caso é uma gestação de alto risco. Eu acho que gemelar sempre, Menina, sempre mas, é uma emoção. Mas tem meninas aí que me falam que foi tudo tão tranquilo, sabe? Mas pra mim foi uma gestação de alto risco. E ali, o doutor ali, por volta já de 27 semanas, já achava que eu já não ia aguentar muito até o final. E aí a gente já foi fazendo todo o processo de tomar as vacinas pros bebês, pra maturar um pouquinho o pulmão, né? E aí, simplesmente, os bebês nascem, era pra nascer dia 21 de dezembro, já prematuro, com 36 semanas. E os bebês nascem dia 13 de novembro. Com quantas semanas? 31 semanas. Égua! 31 semanas. Super prematuros, né? E aí eu vou te contar um outro processo, né? Nossa. Porque aí você acha, ai meu Deus me deu a dupla honra, Deus me deu meus bebês. Jesus Tudo perfeito, né? Meu Deus, na vida do crente. Jesus, mulher, se Deus não poupou seu próprio filho por amor a nós. Aí foi como Jesus com a cruz, aí Deus tu é pai, não é mãe, ele te ensina direito, né? A mãe passa a mãozinha o tempo todo, né? O vídeo que foi ao ar esse sábado, a gente tá gravando segunda. Tem 2 dias que o vídeo foi ao ar. E foi falar dessa mesma coisa, que Deus, ele é pai. Deus, ele é pai. E ele ensina. E ele ensina, né? Mas a gente também nem entende do processo, né? Porque ali quando eu vivi aquele momento do aborto, eu ficava naquela, né? Assim, ai meu Deus, mas por que eu tô vivendo isso do aborto? Só pra você ter ideia, quando eu falei do aborto, antes de ter os bebês, várias mulheres entraram em contato comigo, porque eu contei um testemunho que não era até então um testemunho, mas Deus colocou no meu coração pra eu contar. Falando do processo, Deus tinha me prometido um filho, eu tive um aborto, né?
E elas falaram assim, Sandra, como é que você teve coragem? Eu tive um aborto há tantos anos atrás, eu nunca tive coragem de falar. Aí outras me falaram assim, eu tive um aborto na minha adolescência e nunca contou pra ninguém. E vive aquela dor do aborto, sabe? É um filho, não deixa de ser um filho. É um bebê, né? Tem gente que acha, era só um feto. Não, era um bebê, era seu filho. Era um filho. E eu tive palavras pra dizer pra essas mulheres, né? Então eu entendo que foi uma dor que eu vivi pra poder ajudar outras mulheres a sair talvez de uma dor, de um processo de depressão. Testemunho de vitória, porque Sim. você superar a morte de um filho é um negócio que só Jesus consola. E aí tivemos o bebê ali com meu aniversário dia 15 de novembro e eles nasceram dia 13 de novembro. E aí todo o processo, eles já nasceram assim, bem cansadinhos e já foram direto pra... Ficou quanto tempo? Isso aqui é iluminador, eu boto na pontinha do nariz. Passa aqui. E aí ficaram quanto tempo na UTI? Eles ficaram 38 dias na UTI. Gente, pouco, não? Menina, 38 dias na UTI internada. Não, pra nascer com 31 semanas? É assim, foi um processo que Deus, eu acho que Deus, tem gente que fica muito mais, Oxi, é verdade. Uma amiga, a Stephanie, disse que ficou com o filho dela 3 meses na UTI. Tem crianças que... Só que sabe o que acontece? Ainda tem crianças que ainda nascem com algum tipo de alguma disfunção, de algum probleminha, porque é muito prematuro, né? Sim, não foi formado Meus direito. filhos, graças a Deus, eles nasceram super bem formadinhos, Pois só é, estavam muito cansados, porque era muito prematuro, né? Mas aí o Pietro precisou de ficar foi entubado, ele ficou entubado quase uma semana, ficaram no CPAP, no oxigênio, então assim... Foi um outro processo pra mim, sabe, Sabrina? Porque eu tinha um bebezinho ainda que tava com 2 anos em casa. Um bebê? Fazendo um bebê pra gente. Tava com 2 pra 3 aninhos em casa. E aí, quando eu tava com os meninos, aí foi outro processo da mulher, né? De dor. Porque quando eu tava com os bebês lá na UTI, eu achei que abandonei o Gabrielzinho. Quando eu ia pra casa dormir com o Gabrielzinho, eu achei que tava abandonando os dois. E aí, chegava no outro dia de manhã, as meninas falavam assim, Sandra, acabou de morrer um bebê aqui do lado. Menina! Era horrível. Eu ver crianças morrerem naquela UTI. Um hospital particular, um hospital bom, mas você fica com muito medo, né? E pra aí, quem já perdeu, Deus, você... Esse é iluminador aí, tu passa nessa linhazinha mais assim. Sim. Aqui, ó, pra cá. Sim. E assim, foi uma dor que a gente viveu ali na UTI, que a gente não sabia nem onde chegar, com quem falar. E a gente teve pessoas onde foi lá, orava por nós, amigos, onde ia lá, dava uma palavra, um pastor que é muito nosso amigo, sabe? E ele teve essa ajuda, né, de estar ali conosco. Deus manda os seus. E eu limpando aqui, ó. É de passar o batom. Vamos lá. E aí, né, nesse processo que a gente viveu ali na UTI, eu também não entendia, sabe? O que era, o que Deus estava querendo que eu vivesse com aquele. Peraí, Deus me deu um menino, os 2 meninos, né? Pra honra e glória dele. E eu tô passando por tudo isso. Mas passamos ali o processo. Teve muitas vidas que foram abençoadas, porque a gente tava ali naquele processo, mas a gente não desanimava, não. Mulheres chorando por conta de alguma coisa, a gente tava lá pra ainda almoçar, alguém chorando, a gente ia lá e dava uma palavra. Ia lá, abria a Bíblia. Alguém chegava e falava assim, você ora por nós? Aí a gente falava, meu Deus, eu tô precisando de oração agora, e alguém veio pedir pra eu orar, bora, vamos lá. E aí eu esquecia da minha dor. Meu sabe? pai conta uma história assim, que ele teve um problema na vesícula e ele não entendia por que ele tava passando aquilo. Foi pro hospital e depois ele entendeu tudo, que ele tava lá justamente para pregar. A pessoa que tava no leito do lado tava precisando de Cristo. E Jesus fala, meu amor, Jesus, a obra dele vai ser feita. E aí você quer testemunho, que você é filho, que ele tá contando com você mesmo. Então, quando você estiver passando uma luta muito grande, me pergunte por que não. Só diga assim, Senhor, completa essa obra, me ajuda a ser a tua testemunha aqui. Mas na hora, Sabrina, é difícil entender. O quê? Na hora é muito difícil. Na hora fácil, você não sabe nem como enxergar aquilo. Porque você tá ali precisando de uma palavra, precisando de uma oração. E por muitas vezes a gente precisou, sabe? E não sabia de onde vinha. E aí, aquele processo que a gente viveu, fomos pra casa com 2 menininhos, com 38 dias, mas fomos pra casa com eles. Foram assim pra casa assim, ó, com 2 quilinhos. Eles nasceram com 1.600, então foram pra casa bem, com 2 quilinhos, mas era... Aí, aquele processo de você saber ou não como lidar com o bebê daquele. E aí, mas eu entendi, porque através disso, Deus nos entregou o nosso propósito de vida hoje, que a gente gosta de fazer, o que a gente tem um grande amor, sabe? Porque através daquilo eu comecei a sentir as dores de mães de UTI. Mães que estão lá no hospital, que precisam de uma palavra, porque... E você tá ali, você quer uma palavra, às vezes... E eu tinha meu marido do lado, tá? Um homem que tá ali do meu lado, me apoiando, nunca me abandonava. E tem mulheres que estão nos hospitais aí sozinha, o cara abandona ela e não tá nem aí. Ou ao contrário, também homens, né, que estão cuidando de um bebê. E a gente vive isso hoje, né? Nós fazemos um trabalho da capelania na nossa igreja. Ai, que onde pós isso a gente começou a ir pra
para os hospitais, né? Ir lá trazer uma palavra, um conforto, uma oração para um bebê. Fala de dentro da tua dor. Olha, eu estou lhe dizendo isso porque eu já vivi isso, eu já venci. Uma mulher um dia falando assim pra mim de um bebê que, meu filho tá entubado, Sandra, ora por ele. E eu falei assim como Deus fez na minha vida, do meu Pedro, que ficou entubado, Deus curou ele, que Deus curou o seu filho, eu orei por ela. E aí, uma semana depois, ela mandou mensagem pra gente. Meu filho, no dia seguinte, saiu da intubação. Sabrina, você começa a entender. Porque lá, quando eu tava sentindo aquela dor na UTI, aquele medo, tudo que eu sentia, eu não sabia qual era o processo que eu ia viver, mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo que Deus permitiu algumas coisas em nossas vidas, para que hoje a gente possa orar por outras pessoas, para que a gente possa... Teve aquela dor, mas você pode dizer para outras pessoas que elas podem também ser curadas, que elas podem, apesar da dor, elas o lugar saberem que tem um Deus. Além de testemunha... assim, porque tem como eu ir lá na capelania, orar por pessoas e Deus fazer. Só que a minha empatia, ela não é igual à tua. Porque a tua dor, ela foi vivida. Então, tu sabe o que aquela pessoa literalmente está passando. É muito então, Deus faz né? um negócio na vida da gente pra gente saber como lidar com seres humanos. Como fazer e o que fazer. Porque talvez fosse algo que eu... Talvez fosse algo que eu não fosse. Talvez eu gosto da capelininha, gosto. Mas é algo que eu queria fazer, tá lá no hospital, olhar um bebezinho aí entubado, olhar uma criança acamada daquele jeito, talvez nem sei se eu daria conta. Mas como eu vivi naquele processo dos 38 dias lá com os bebês, e eles também ficaram internados com bronquiolite depois, eu sei qual que é o processo. E eu sei o quanto que eu precisava, sabe? Daquela palavra, numa palavra de alguém chegar lá e falar assim, você como mãe, você vai dar conta, tá? Vai passar. Seu bebê vai pra casa, porque você tem muitas dúvidas se você vai pra casa com aquele bebê. Então, se você falar isso pra uma mãe, ela fica mais forte, ela sabe que tem alguém ali que viveu o processo, que ela foi vitoriosa, ela venceu, você também é capaz. E Deus faz tanta coisa assim que a gente jamais entende. Tem coisa que você vai entender aqui, que Deus vai revelando, né? Através da vida, você tá mais maduro e você viu tudo que Deus fez depois da luta. Mas tem coisa que a gente só vai entender na glória. Então, não desanime a gente, se você chegou aqui e você ouviu essa história e tá tocada, manda pra alguém que também tá com essa mesma dor, porque às vezes a pessoa não vai, ela tá lá na casa dela passando por uma dor dessa e ela não vê esperança, porque ela não sabe nem quem é Deus ainda. Tu teve a revelação de Deus na tua vida, tu conhece, tua vida foi transformada, mas tem gente que ainda tá no processo. E quem não tem a palavra? Quem não tem. A gente que tem um consolo tão grande quanto o Espírito Santo e tem um apego tão grande a Deus, sabendo que Ele faz tudo. Não é fácil, imagine quem não sabe assim quem é Deus, não tem Deus como pai. Porque tem gente que tem Deus como criador, que faz tudo, e aí, será que Deus tem tempo pra mim? Uma vez uma amiga minha disse, Sabrina, tu pede cada coisa a Deus. Gente, porque eu sou detalhista. Eu digo, Senhor, eu tô precisando disso, assim como eu fiz com meu marido. Meu marido tem lá os tipos tudinho, né? Quando eu fiz tudo que eu escrevi. Eu não pedi alto, não acertei mais nisso. E aí... Foi melhor que eu fiquei confusa ainda, né? Ainda fiquei confundida, né? E assim, pedir a Deus, Deus é pai. E Deus entende você. E por que a gente pede? Se Deus já sabe de todas as coisas, a gente pede porque Deus quer nos ouvir. Imagina tu ter um relacionamento com alguém que não vai falar contigo só porque tu já sabe de todas as coisas. Não, Deus quer nos ouvir. Deus revela a vontade dele em cada detalhezinho. E aí, a nossa obrigação é pedir, ter um relacionamento com Deus. Mas assim, quando Deus faz que a gente vai olhar a história da carta e ver os detalhes, é precioso demais. Quando ele faz é tão lindo, né? E quando ele não faz também é lindo, só que dói. Porque Deus não faz tudo que a gente quer. Um pai não faz tudo que um filho quer. Então, quando a gente acha que ele não faz, é porque ele vai fazer melhor ainda. Porque o processo dele é muito mais do que a gente achava que ia ser. Porque o dele é muito melhor do que o nosso, né? E aí, a frase da minha vida é: no final dá tudo certo. Amém. Depois de toda essa luta que tu tá com teus 2 filhos, 3 filhos em casa, mas assim, os 2 preciosos que foram da grande luta, você olha pra trás, vale tudo a pena. Servir a Deus, obedecer e virar esse testemunho ambulante do que Deus fez. Amém. Obrigada, Sandro. Jesus te abençoe. Obrigada, Jesus te dê direção. Porque és Obrigada. tão de menino. Amém. Obrigada pela confiança. Obrigada a tu. Que Deus possa falar através dessas pessoas. Então, curte, tu compartilha, tu comenta. Amém. Tu ajuda nessa meta de falar de Cristo, de falar o que Deus tem feito nas nossas vidas.